Olá, queridos alunos, pessoal de casa, bem-vindos de volta a uma aula de Ciências da Natureza. Eu estou aqui, professora Maíra, juntamente com o Bruno, né? Olá, Bruno, tudo bem? E nós vamos para essa aula de hoje, uma aula dedicada ao 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula nós vamos trabalhar a estrutura dos nossos olhos. Bom, vimos as célulazinhas iniciais que foram percursoras do que no processo evolutivo originou o olhozinho, o olho humano como o nosso, né? Nosso par de olhos aqui tão importantes para essa parte sensorial da visão. Os olhos humanos ficam aí contidos dentro da nossa caixa craniana, mas nós vimos lá naquela aula anterior que inicialmente essas estruturas que percebiam a luz, elas podiam estar contidas em qualquer região. Como nós temos um sistema sensorial adaptado para a localização na região, né, próxima ao sistema nervoso central, a nossa região da cabeça, que tem a maior parte da percepção, ouvidos, narina, língua, olhos, a gente tem os olhos contidos aí dentro da caixa craniana e eles vão fazer a recepção da luz, que é a função principal deles aqui. Então, vou convidá-los agora para conhecer um pouco da parte externa dos nossos olhos. Os olhos, né, então aqui um globo ocular contido dentro do crânio e ele vai ter na parte superior aqui o que a gente chama popularmente de sobrancelha ou supercílios. A gente vai ter as pálpebras que fazem a proteção dos olhos e nas pálpebras aqui, olha só, nós temos os cílios. Então, vamos fazer um experimentozinho com nós mesmos, de nos tocarmos, tocar os nossos olhos. Vocês podem fechar um olho ou os dois olhos ao mesmo tempo e se tocar. Então, vamos tocar a sobrancelha. Vamos senti-la, vamos ver como que ela está localizada aqui logo acima da abertura do globo ocular. Então, ela está bem próxima aqui à bordazinha do osso, né, do crânio, que vai delimitar a cavidade aqui do globo ocular, onde ele está inserido. Além disso, nós temos as pálpebras. As nossas pálpebras, elas são móveis, né? Elas são até um pouquinho flácidas, a gente consegue juntar elas aqui com o dedo. Por quê? Porque elas se acomodam na superfície do nosso globo ocular. E na bordinha da pálpebra nós temos o quê? Das duas pálpebras, os nossos cílios, que são esses pelinhos que a gente pode ou não, né, fazer uma maquiagem, muita gente usa até um cílio postiço, mas na verdade esses cílios têm uma função super importante aqui nos nossos olhos, para garantir que não caia pequenas impurezas ali, ciscos, sujeirinhas que poderiam ir para o globo ocular e nos machucar. Como eu falei na última aula, uma simples areinha pode fazer um incômodo danado, né? Mas e a sobrancelha? Para que serve esse supercílio aqui, né? Qual a função desses pelinhos? Eu creio que todo mundo aqui já deve ter passado pela experiência terrível que é quando você está fazendo alguma atividade física, alguma coisa que vai suar e o gotículazinha de suor desce e entra dentro do olho. Ela vai arder e vai incomodar, muitas vezes ela vai descer com sujeirinhas, poeirinhas, né, que estão sobre a nossa pele e vai entrar ali dentro do nosso olho causando uma irritação muito grande. Então a sobrancelha, os nossos supercílios aqui, eles funcionam como se fosse um guia para desviar o suor para o canto lateral aqui e esse suor não descer diretamente, atingir a pálpebra aqui e acabar entrando dentro do nosso globo ocular. Então, vendo os olhos mais de perto, o que a gente tem? Vamos esquecer um pouco o supercílio e vamos focar na parte das pálpebras e dos cílios. A gente tem uma estrutura de proteção dos nossos olhos que o tempo todo está lubrificando essa superfície ali do globo ocular. Então, o tempo todo a gente tem uma umidadezinha natural produzida ali pelo tecido que recobre tanto a parte das pálpebras quanto o globo ocular para garantir que os olhos não fiquem muito secos. Então, se eu ficar muito tempo com os olhos abertos aqui, vai chegar um momento de tamanha irritação que eu vou ter que fechá-los. E a gente não consegue ficar sem piscar, nós sabemos disso. Para fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, nós temos que manter a pálpebra fixa, aberta, porque senão a tendência é fechar mesmo, para proteção. E os olhos, né, eles têm que ficar umidificados ali para o bom funcionamento deles. Então, a gente tem a parte externa do olho recoberto pelas duas pálpebras, superior e inferior, e a gente tem os cílios, que têm essa importância muito grande aí de filtrar as partículas menorzinhas ali que poderiam chegar aos nossos olhos, como poeirinhas, areias, pequenos pedacinhos de cisco. Agora, se a gente olhar o globo ocular com mais detalhe, a gente lógico, vai ter a partezinha branca também do olho. Essa partezinha branca do olho a gente chama de esclera.
A esclera, gente, ela recobre todo o globo ocular. Mas acima dela, a gente tem uma parte específica de cobertura e de garantia, né, de produção da lágrima, de todas as substâncias que são necessárias ali para a saúde do globo ocular, que é a conjuntiva. A conjuntiva é um tecido que é bem fininho ali, mas ele é super importante. Ele não só recobre o globo ocular, essa parte branca, que é a esclera, mas também a parte de dentro das pálpebras. A parte, se a gente virasse a pálpebra para fora, a gente estaria vendo ali a parte externa dela como essa conjuntiva. E aí a gente pode ter a conjuntivite, que é a inflamação nessa conjuntiva, muitas vezes causada por um processo alérgico, muitas vezes causada, na maioria, né, dos casos, quando ela é infecciosa, por algum agente externo ali que faz aquele processo inflamatório. Pode ser uma bactéria, por exemplo, que vai adentrar ali, né, e gerar aquele processo, e a gente fica com o olho inchado, né, as pálpebras, na verdade, inchadas, lacrimejando muito. É um problema que tem que ser tratado. Agora, olhando o globo ocular mais voltado para a estrutura dele próprio, não só, né, das estruturas que estão ali protegendo e garantindo o bom funcionamento dele, a gente vai ter na parte anterior a córnea associada com o cristalino. Olha só, são duas estruturas aqui que funcionam como se fossem lentes, e elas são de fato duas lentes que vão garantir que a gente forme de maneira adequada a nossa visão. O mau funcionamento dessas duas estruturas pode gerar problemas aí de visão de vários graus distintos que a gente vai ver na próxima aula ainda. E, aliada ao globo ocular, a gente tem uma musculatura que vai garantir o movimento dos olhos. Eu consigo movimentar meus olhos para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Esse movimento que os nossos olhos fazem naturalmente, ele ajuda a identificar tudo que está à nossa volta sem precisar, né, um movimento da cabeça também. E quem garante essa movimentação são esses músculos associados ao nosso globo ocular. Então, a gente olhando especificamente para as lentes, olha só, essa figura aqui nos mostra exatamente a parte da córnea levantada. Então, como se fosse uma tampinha aqui levantada. A córnea, a gente também consegue senti-la. Se vocês fecharem os olhos aí, tocarem em cima da pálpebra e movimentarem, vocês vão sentir que tem uma partezinha da córnea, que é da pálpebra, sobre o globo ocular, que é um pouquinho mais elevada. Essa parte é exatamente a córnea. E agora vamos fazer um pequeno experimentozinho aqui, na verdade uma demonstração com um modelo bem improvisado, como eu utilizei na última aula, que seria a ideia do globo ocular. Então, o nosso globo ocular, voltando a utilizar aqui uma lanterna, né, de enfeite, a gente pode representar ele, a parte anterior aqui a gente teria onde a gente tem a córnea, a parte posterior seria onde sai o nervo óptico, onde estaria ligado ao sistema nervoso central. E essa parte anterior é onde a gente vai ter a lente inicial lá, que fica na parte externa do nosso olho, que é a córnea. Então, essa tampinha aqui representaria bem a córnea de um olho humano. Só que não é só a córnea que a gente tem no olho humano. A gente tem lá dentro também essa lentezinha que é o cristalino. Então, o cristalino, ele é representado, geralmente, quando a gente tem os olhos, né, nessas figuras, por trás da parte colorida dos olhos, da íris. Eu não estou demonstrando a íris aqui. Primeiro, eu quero que vocês estejam atentos quanto às duas lentes. Então, nós temos o cristalino, que é essa lente posterior aqui do olho, e a córnea, que é essa lente anterior. E olha só, uma tá virada, né, com a parte externa aqui para fora, essa parte convexa, e a outra está na posição inversa. Nós precisamos lembrar disso na próxima aula, quando a gente falar da reflexão de luz e das lentes corretivas. Mas aqui no olho, vamos lembrar, córnea, parte externa do olho, como se fosse a tampinha lá na parte anterior. E o cristalino vai representar para a gente a parte logo abaixo da córnea. Entre esses dois aqui, gente, vocês vão ver que tem uma série de estruturas. Acontece que o importante da gente memorizar nesse momento aqui, antes de eu passar para o próximo slide, é que entre a córnea e o cristalino, a gente vai ter o humor, que é um líquido
que vai preencher aqui, vai garantir a pressão para o bom funcionamento dessas duas lentes. E esse humor aqui, que existe, esse líquido transparente, ele vai existir também na parte do globo ocular, mas nós vamos ver que são dois tipos diferentes de líquidos que estão na parte anterior do olho, entre córnea e cristalino, e na parte posterior dele. Agora, voltando aos nossos slides, a gente tem que falar da íris, que é exatamente quem vai permitir a entrada de luz na quantidade adequada para a formação da visão. A íris, gente, é quem dá aquela corzinha do olho. Então, o meu olho tem uma cor meio mesclada, que pode mudar um pouquinho de acordo com a maquiagem, com o tom de roupa que eu estou utilizando. Tem gente que tem um olho azul, né, que se vê bem de longe. Tem gente que tem olhos negros extraordinários, muito bonitos, que refletem muito, né, a luz. Tem gente que tem um olho castanho também, uma cor que pode ficar muito bonita com determinados tons de roupas que se veste. Então, independente da cor, todos os olhos são muito bonitos. E essa beleza natural deles é a íris que vai ter. Essa parte dos nossos olhos que tem a coloração e é também essa parte que ao centro dela tem a pupila, que é a zona, né, o local de abertura para a entrada da luz, que é a base para a formação da visão, para a interpretação do nosso sistema sensorial e a compreensão do que a gente está enxergando ali de fato. Então, a íris, ela tem músculos que vão fazer com que entre mais ou menos luz. Como que a gente sabe que ela está fazendo essa regulagem? Com a dilatação ou com a contração da pupila. Então, aqui nós temos uma pupila contraída. Em ambientes muito iluminados, a tendência é que a pupila se contraia e fique bem pequenininha. Em ambientes pouco iluminados ou muito escuros, a tendência é que a pupila vá se dilatando. Por que isso acontece? A pupila contraída, gente, é uma forma de reduzir a entrada de informação luminosa, porque às vezes o ambiente está claro demais. E aí, se a gente lembrar da aula passada, em que a gente fez aquele experimento, que nós pegamos um rolo de papel e observamos uma coisa com mais foco, a gente entende por quê. Se eu pegar um rolo de papel aqui e for observar em mais detalhes as coisas que estão ao meu redor, eu vou perceber que eu consigo identificar detalhes que eu não identificaria olhando sem aquela, né, luneta improvisada. Essa luneta improvisada, o que ela faz de fato para a gente, para auxiliar a visão, é reduzir a quantidade de luz que está chegando aqui, a informação luminosa. Então, o olho consegue focar em detalhes. Se eu tiver num ambiente muito iluminado, com muita luz, eu posso ficar confusa quanto às coisas que estão ao meu redor e não enxergar direito. Então, a pupila retrai, a íris vai contrair uma parte da musculatura e fechar o máximo possível essa pupila para que entre menos luz e o foco em tudo que está à nossa volta seja estabelecido de uma maneira mais clara. Agora, se o ambiente vai escurecendo, a tendência é que a íris ela faça com que a musculatura relaxe, né, boa parte dela, para a entrada de maior quantidade de luz. O que acontece quando a gente acorda, por exemplo, de madrugada? Nosso quarto é bastante escuro, na maioria das pessoas pelo menos, a gente geralmente abre os olhos e não consegue enxergar muita coisa. Então a gente senta na cama e espera alguns segundos. O que acontece? Os nossos olhos vão se acomodar em relação à quantidade de luminosidade disponível no ambiente. E essa acomodação inclui abertura ou fechamento ali da pupila. E aí nós vamos começar, de repente, a enxergar melhor as coisas. Por que nós vamos enxergar melhor? Porque a pupila provavelmente se dilatou, se abriu, e aí está entrando mais luz possível daquele ambiente e com isso a gente consegue determinar melhor o que está acontecendo ali, quais são os móveis, as coisas que estão no nosso caminho, nos deslocar com mais segurança. Então, olha como a musculatura da íris funciona. Então, nós temos uma parte da musculatura que pode se contrair e uma parte que pode se relaxar, né, ao longo desses processos aqui de exposição à luz. No caso da luz muito brilhante, a pupila vai ficar extremamente reduzida. Você tem uma parte da musculatura da íris que vai estar relaxada, que é essa parte externa, e a parte interna que está se contraindo para fechar a abertura de luz. Muito parecido, gente, com o funcionamento de uma câmera.
é uma câmera principalmente das menos modernas, né, que a gente ainda até escutava o barulhinho delas quando você estava utilizando o foco, a gente consegue ver bem isso aqui, que aí a entrada e a saída, né, de luz aqui, para gerar aquela informação de saída, ela vai comandar aqui o funcionamento não só da câmera, como também dos nossos olhos. Então, observando o olho como um todo, esclera a parte branca, conjuntiva, essa parte que recobre a esclera, mas a conjuntiva é transparente, né? A gente não vai conseguir identificá-la, mas a esclera seria a parte branquinha. A íris, a parte que tem cor no nosso olho, e a pupila, a parte central, que é mais escura, essa parte que vai regular a entrada de luz, ou seja, informação luminosa que vai gerar a visão no final das contas. E a córnea, a tampinha que recobre tudo isso aqui, é uma lente que recobre toda essa região aí da íris. Então, olha lá, córnea e cristalino. E no meio delas, a gente tem a musculatura aqui da nossa íris, que vai garantir a entrada menor ou maior de luz no sistema. Então, a luz vai passar pela córnea, vai atravessar o canal de abertura ali para a luz, que é a pupila, e no cristalino ela vai passar novamente, ele é de fato a nossa lente principal aqui do olho, e ela vai sofrer um processo de refração lá na parte posterior do olho. A parte posterior do olho é onde nós vamos ter as células que percebem a luz, então as células fotossensíveis. Agora, só lembrando, aqui nós temos entre a parte de córnea e a parte de cristalino o humor aquoso. Na parte seguinte, na parte posterior do olho, nós vamos ter o humor vítreo. Os dois, gente, humor, esse termo está se referindo a líquido, mas o líquido que preenche o globo ocular como um todo é o humor vítreo. E na parte anterior do olho, entre as duas lentes, córnea e cristalino, a gente vai ter o humor aquoso. E aí, nessa região posterior do olho, é de onde sai o nervo óptico, que leva as informações até o sistema nervoso central, até o cérebro, para a imagem ser interpretada. E na retina é todo esse tecido que recobre aqui a parte posterior do globo ocular, onde estão as células fotossensíveis e as células que vão perceber a cor também. Além disso, a gente tem entre a esclera, que é a parte branca do tecido do olho, e a retina, o coroide, que é o tecido de vascularização, que leva, né, a glicose, que leva o oxigênio para o bom funcionamento dos nossos olhos. Então, nosso olho, como uma máquina aqui pensando nisso, né, a luz vai adentrar pela córnea, vai passar pela abertura da pupila, atravessar a lente que é o cristalino e chegar até as células fotossensíveis aqui de fundo de olho. Olhando o olho com uma perspectiva mais anatômica, as pálpebras o protegem, assim como os cílios, e aqui a gente tem na região, né, do olho exposta exatamente as lentes e a abertura para a luz. Agora uma perguntinha para a gente finalizar. Nós temos as duas imagens ali, temos pupilas contraídas e dilatadas. Quando a gente diz contraída, ela é menorzinha, dilatada é ela mais ampla, maior, né, a parte pretinha da pupila mais evidente. Em qual delas a foto provavelmente foi tirada no ambiente escuro? Bom, se a gente olhar as duas, qual das duas pupilas aqui deveria estar recebendo a luz em maior quantidade para garantir que a visão fosse formada de maneira adequada? A gente precisa que um ambiente com menos luz, a pupila se dilate. Então, é a pupila maior que a gente vai ver em ambientes mais escuros e a pupila menorzinha no ambiente que está mais claro. Então, sempre assim, gente, a pupila se dilata no ambiente escuro, se contrai no ambiente claro. Então, é isso, pessoal. A gente viu na aula de hoje quais as estruturas que compõem o olho humano e a função delas para a nossa visão. E eu convido vocês, né, as referências, conhecer as referências, nossos livros, nossos materiais, para melhor fixação. E se tiverem alguma dúvida, venham me encontrar às 11h15, no Tira Dúvidas. Sempre a gente está disponível para tirar as dúvidas, solucionar qualquer coisa que vocês queiram, conversar a respeito das aulas que tratamos aqui. E o mais importante de tudo, até a próxima aula. Obrigada, pessoal!